Faço minha saudação a todos que estão nos assistindo, justamente quando vamos iniciar o nosso encontro sobre a retomada dos negócios imobiliários. Acho que devemos, de alguma forma, nos congratular pelo momento, porque depois de tantas notícias negativas, temos uma, pelo menos, que é alvissareira, ou seja, aquela que mostra que os negócios imobiliários estão retornando ao normal. Basta dizer que aqui na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o patamar de vendas com escrituras no mês de outubro já atingiu a normalidade. A ideia é de que isso se mantenha, mas pelo menos nos dá um alento no sentido de que as coisas estão melhorando. E justamente para falar sobre o estado das coisas nesse campo, é que nós convidamos 3 expoentes do mercado imobiliário, um do Rio de Janeiro, um da capital e uma de Gravataí. São empresários competentes e renomados em seu círculo e que com repercussão, inclusive, nacional. E esses empresários irão fazer uma análise do que está ocorrendo com a autoridade que lhes impõe o trabalho junto ao campo dos negócios. É por isso que acreditamos que todos aqueles que o assistirem terão uma bela experiência. Por isso, agradeço a atenção de todos, agradeço especialmente aos nossos renomados palestrantes, assim como ao nosso vice-presidente Leandro Wilk, que conduzirá o evento, e desejamos a todos um bom proveito. Esse momento é um momento importante e a retomada das vendas também, porque ela não deixa de ser um elo no setor da habitação, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Eu gostaria, neste momento, de convidar a primeira painelista. Ela é formada em Direito e Educação Física pela pela PUC-RS. Ela é técnica em transações imobiliárias, diretora e proprietária da Pessato Negócios Imobiliários, fundada em 85 pelo seu pai, Romeu Pessato. Ela é diretora suplente e delegada da Regional de Gravataí do Secov RS, atuou como delegada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis entre 2009 e 2015 e como conselheira representante da OAB. Atualmente é conselheira de desenvolvimento do município de Gravataí. Gostaria de dar boas-vindas a Luciane Vilas Boas Pessato. Luciane, um prazer te ter aqui no nosso grupo. Também gostaria de convidar o segundo palestrante. Ele é administrador de empresas, corretor de imóveis, diretor e conselheiro fiscal do Secov RS em várias gestões. Foi presidente da Rede Gaúcha de Imóveis por 3 vezes e é atualmente diretor financeiro desta rede. É fundador da Esperint Imóveis em 1/7/78, já tem 42 anos de empresa, que atua na administração de imóveis, condomínios e compra e venda. Conosco, César Spendi Filho. César, obrigado pela tua presença nesse nosso painel. Por fim, não menos importante, eu gostaria de convidar o nosso terceiro painelista. É formado em Economia pela UERJ, tem pós-graduação em Marketing e Gestão de Negócios pela FGV e IBMEC, é diretor superintendente da APSA, Administração de Negócios Imobiliários, vice-presidente do Secov Rio, o Sindicato da Habitação do Estado do Rio de Janeiro, ex-chair Global Business Forum do IREM, Institute of Real Estate Management, é membro do Conselho de Administração da FBN, Family Business Network,
atuando no mercado imobiliário há mais de 25 anos. Conosco, Leonardo Conde Vilar Schneider. Bem-vindo a vocês nesse nosso painel. E, dando início aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar o senhor César Sperini para fazer uso da palavra. Conosco, César Sperini. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. E vamos começar então falando sobre o mercado imobiliário, essa pequena retomada diante do enfrentamento da pandemia, né, no nosso país, como em todo o mundo, né. Estamos sentindo, assim, de uma certa forma, uma pequena reação, principalmente porque o dinheiro que estava aplicado está rendendo pouco e o pessoal, então, está indo para o mercado imobiliário, né? Então, já é assim, um bom sinal na retomada. Pois não. E com relação a números, eu não sei se é o que está aguardando, nós tivemos já um crescimento registrado, né, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, tá? Uma retomada em comparativa ao terceiro trimestre de 2020, em relação ao terceiro trimestre de 2019, nós tivemos já uma melhora nos lançamentos, tá? E comparativamente ao segundo trimestre de 2020, o crescimento foi de 114%, que é um número bastante elevado, e o crescimento nas vendas em torno de 57%, também comparativamente ao segundo trimestre de 2020 em relação ao terceiro trimestre de 2020. Então, nós estamos já percebendo que existe uma movimentação de ascendência no mercado, né? Sim. Esse no mercado, tu estás falando do mercado de Porto Alegre especificamente? Especificamente na região sul, na realidade, tá? Na região sul de Porto Alegre. A informação é da região sul. Muito bem. Eu não sei se terias mais alguma colocação a fazer nesse introito. Com relação ao crescimento, a comparação de lançamentos, nós tivemos também um crescimento bastante elevado, em torno de 72%, nas vendas de imóveis de terceiro, né? Seriam os usados, né? Então, tem bastante... Claro que isso vai ao encontro, tá, com relação aos valores que estão sendo praticados. Teve uma queda substancial no valor do preço, do valor metro quadrado do imóvel, né? Então, isso aí fez com que... O que acontece? Muitas pessoas acabaram tendo que vender os seus imóveis que tinham algum como investimento, como imóvel de renda, porque houve uma queda na receita mensal, ou por desemprego, ou por efetivamente compromissos a serem enfrentados, então teve uma real queda, em torno aí de 18% a 20% no valor real dos imóveis de pequeno apartamentos de um dormitório, apartamentos de 2 dormitórios, teve uma real queda. E aí o investidor ou o poupador, que ele tem alguma reserva de valor, onde esse valor também estava aplicado no mercado financeiro, ele acabou migrando para a compra de imóveis de menor valor desses outros clientes que estavam precisando realizar a venda dos seus imóveis. Também gostaria de convidar os demais participantes, em especial também a Luciane, para falar de como é que está o mercado de compra e venda em Gravataí e fazer sua exposição acerca do assunto em questão. Então, bom dia a todos. Bom dia. É uma honra estar aqui participando com um grupo tão qualificado. Me sinto até um pouco nervosa. Já tive a oportunidade, em uma ocasião presencial aí no Secov, de fazermos um painel como esse.
e não sei se o senhor César lembra, mas eu lembro muito, e é sempre bom ouvir os demais painelistas e profissionais da área. Com relação a Gravataí, eu diria que, não querendo, né, como dizia a minha filha Megambar, mas Gravataí está a bola da vez atualmente aqui na região sul do Rio Grande do Sul. Muitas coisas vêm acontecendo em função desta pandemia, em função desta situação que está nos acolhendo, né, acontecendo aqui conosco, e o mercado imobiliário, então, deu uma mudança bem significativa com relação à escolha dos imóveis para moradia. Temos aqui em Gravataí alguns condomínios fechados, na qual muitos vieram para cidades do interior ou cidades fora da metrópole, buscando imóveis maiores, com quarto a mais, espaços maiores, áreas de lazer, para não ficarem, digamos, confinados aos seus imóveis de origem. A demanda por esses imóveis foi muito grande, na qual nós nem esperávamos por tal situação, tivemos que nos readaptar e buscar outras oportunidades para poder apresentar aos clientes. Com relação aos imóveis que não são em casas e condomínios fechados, a gente percebeu uma procura muito grande por apartamentos com um dormitório a mais e com sacadas, com áreas, para que o pessoal pudesse ficar na sua sacada tomando sol. Hoje em dia, o sol, por incrível que pareça, está sendo muito, muito solicitado, e os adquirentes têm buscado esse tipo de opção. Muito bem. A Luciane citou o fato das pessoas estarem saindo das regiões metropolitanas para o interior. E eu gostaria, convidando o senhor Leonardo Schneider a falar desse assunto e também as suas ponderações sobre o tema, especialmente porque a sede da sua empresa é numa mega metrópole brasileira do Rio de Janeiro. Então, Leonardo, como é que isso está acontecendo no Rio de Janeiro? Estás notando essa movimentação também, mais para os bairros, mais para o interior? Como é que tem sido? Bom, Leandro, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar meus colegas, o César, a Luciane, né, o próprio Secov também, o Dr. Moacir, que a gente tem um grande carinho e uma grande admiração, né, os colegas aí do Sul. A origem até da minha empresa, né, na verdade, foi aí no Sul, né, e aí em Porto Alegre, então temos uma ligação, um carinho. Meu avô trabalhou muito tempo aí em Porto Alegre, então temos um carinho muito grande. Somos independentes hoje, é claro, e temos um apreço muito grande pelos gaúchos. Então, quando fui convidado para poder participar desse debate, né, eu fiquei muito honrado, estou muito honrado com essa oportunidade. Mas em relação... A gente tem um carinho muito grande pelos cariocas também. É isso, tem uma conexão, que bom, que bom. Só não pode falar de futebol, né? Porque a rivalidade nos últimos tempos tem sido grande, né? Mas, enfim, faz parte. Mas, então, além da minha função na APSO, ainda também tenho um trabalho muito atuante no Secov, onde a gente faz análise de números, né, indicadores, e isso permite que a gente tenha uma visão muito atualizada do nosso segmento, né, da parte de vendas, da parte de locação. O que a gente presenciou com esse movimento, né, a gente vive esse momento de pandemia, e esse ano foi um ano bem diferente, né, como para todo mundo, né, em todos os sentidos. Mas a gente tinha a expectativa que 2020 fosse um ano que ia começar a ter uma retomada, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro o mercado imobiliário vivia um período de crise desde 2016 aproximadamente, desde quando se terminou
os Jogos Olímpicos e todos aqueles investimentos de infraestrutura, de recuperação, de melhoria, de segurança pública tinham sido implementados. Depois dos Jogos Olímpicos, foi como se fosse quase que, olha, fecha a porta, o último que sair apaga a luz. Então, o mercado vivia um pouco dessa dificuldade, né? Um esvaziamento econômico, uma crise muito forte na Petrobras. O Rio de Janeiro, o mercado é muito puxado pela indústria de óleo e gás. E a Petrobras viveu aquela crise, né, de reestruturação, de corrupção. Então, os investimentos ficaram muito reduzidos. E isso impactou muito o mercado do Rio de Janeiro, o mercado imobiliário, né? Então, a gente vinha rateando nos últimos 4, 5 anos. E no segundo semestre do ano passado, já tinha uma expectativa que o mercado imobiliário ia, de novo, começar a se movimentar. A gente já tinha visto, tanto no mercado primário de lançamentos, que as construtoras estavam mais confiantes, já estavam lançando alguns projetos, principalmente na Zona Sul, que é a área mais nobre da cidade. Então, já começava a ver de novo uma retomada. E a expectativa para esse ano era o ano que realmente vai ser um divisor de águas. Bom, realmente foi um divisor de águas, né? Está sendo um divisor de águas em todos os sentidos. Mas o que aconteceu? No primeiro período, nos meses de março, abril, maio e junho, o mercado se retraiu muito pela questão como é que vai ser essa questão de pandemia? O isolamento, eu não posso sair de casa, como é que vai ser meu planejamento? Preocupado com o meu emprego, com a minha condição, será que eu vou ter renda, né? O que eu vou fazer? Meus filhos também sem escola, como é que fica meu orçamento? Então, o mercado nos primeiros 3, 4 meses ficou um pouco congelado. O que aconteceu a partir de julho foi até um movimento muito surpreendente, que o mercado começou de uma maneira, eu acho que as pessoas com mais tempo em casa, né, com menos opção de lazer, com menos opções de viagens, porque hoje em dia aquela programação de férias, né, de você viajar com a sua família, eu acho que está um pouco deixado de lado, né? Não é uma das prioridades pela questão de você sair, pegar um avião, os riscos envolvidos que a gente tem hoje, né? Então, ficou muito clara a questão, estou dentro de casa, não estou indo trabalhar, né? O meu escritório hoje é dentro da minha casa, então eu preciso de mais espaço, eu quero uma área para um home office, eu quero mais qualidade de vida para os meus filhos, que estão passando mais tempo dentro de casa também. Então, isso começou a movimentar muito o mercado. E a procura por imóveis com essas características de maior espaço, vamos assim, com algum terreno, com alguma área livre, procura por casas, procura por regiões fora do centro urbano. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a região serrana e a região da Costa Verde, que também são casas de veraneio, e durante o período de crise, ficou um pouco de lado, ficou muito humor no mercado, porque era como se eram vistas como se fossem quase que despesas fixas que você, né, tinha que arcar no momento de dificuldade. Agora, acho que é quase que o contrário. Muitas pessoas, muitas famílias estão indo para essas casas fora do centro urbano, e as suas residências dentro da cidade é quase que do tipo, olha, é minha casa de veraneio, eu vou lá esporadicamente, mas eu estou passando a minha pandemia na minha casa de veraneio. Então, que hoje é minha casa, né? Porque eu tenho estrutura, estou fazendo minhas reuniões via mundo digital, né? Então, e o mercado imobiliário, é claro que a gente tem que citar o fato da redução da taxa de juros, que é uma taxa de juros inédita, 2% a gente nunca teve, parece quase padrão Europa, né, padrão Estados Unidos, a taxa Selic, e isso afeta diretamente o custo do financiamento para quem vai comprar o imóvel. Então, muitas famílias estão priorizando as suas casas, né, deixando um pouco de lado o mercado comercial. Isso a gente pode falar um pouco mais depois, que está sofrendo bastante, né, o mercado de salas e andares, porque muitas empresas estão também repensando layout, espaço, grande parte dos seus colaboradores trabalhando de casa, né, ou trabalhando, até um conceito que a gente está vendo agora é Office Anywhere, né? Na verdade, o seu trabalho hoje é qualquer hora do dia, qualquer lugar, basta o seu celular ou basta o seu laptop. Então, o mercado de julho para cá, Leandro, começou a dar uma movimentada interessante, né? E aí começou a movimentar um pouco o preço chegou até a subir um pouquinho. Os dados do Secov que a gente tem é que entre agosto, né,
setembro, né? Tanto que agosto foi o melhor mês desde 2014 de vendas. A gente nunca estamos falando de praticamente 6 anos, né? E no período de pandemia, um período ainda que a gente não tem definição de como é que vão ficar as coisas, né? Muita coisa a gente não tem resposta ainda, né? E o mês de agosto bateu o recorde de ser o melhor agosto, né, dos últimos tempos. Setembro também indo muito bem, né? Então, o segundo semestre desse ano deu uma movimentada bem interessante no mercado, aqui no mercado imobiliário, né? Eu fiz um pouco de um panorama aí de um... Perfeito, perfeito. Eu acho que essa realidade ela se repete o Brasil afora, né? Em termos de desempenho do setor de compra e venda, especialmente para nós que somos intermediadores disso. E eu concordo também que muito dessa reação nesse mercado se deve ao juro baixo. Eu queria perguntar a vocês, como é que vocês estão vendo, porque por mais que o juro seja de 2% baixíssimo, nós estamos com um IGPM altíssimo, por outro lado. Até que ponto isso pode influenciar o bom desempenho do setor de compra e vendas? E com isso ainda coloco o seguinte, lendo informações sobre esse mercado, o pessoal das construtoras, das incorporadoras, especialmente daquele imóvel, do imóvel mais econômico, ele está muito preocupado com esse aumento do custo dos insumos, que mais ou menos acompanha o IGPM, e o que isso pode representar no preço do imóvel a seguir. Então, como é que vocês veem o fato de nós estarmos com juro baixo agora, mas um IGPM altíssimo, isso vai fazer com que o juro mude, isso vai afetar o desempenho da compra e venda? Como é que vocês estão sentindo e entendendo essa situação? Bom, o que acontece? Acontece que a indústria, com a pandemia, ela desacelerou, né? Então, para voltar ao status anterior, tá? Tem muitos materiais na construção civil que estão faltando. E, com isso, então, o preço está se elevando, né? No custo. Lançamentos que, normalmente, a gente tinha aqui na faixa aí de 10, 12, até 13 mil reais o metro, nós temos em Porto Alegre já com lançamentos na faixa de 20 mil reais, o imóvel de alto padrão. Isso aí é uma curva de ascendente bastante forte, tá? É claro que, como o Leonardo colocou, né, o juro, a taxa Selic lá embaixo, o juro de financiamento dos imóveis novos, caiu tanto que realmente as pessoas estão focadas em comprar o seu imóvel, né? E, por outro lado, nós também tivemos aqui em Porto Alegre, né, uma demanda e uma busca, né, de condomínios nas praias, tá? As pessoas saindo do seu imóvel da cidade, ou mesmo de regiões da serra, tudo, e indo morar na praia, nos condomínios fechados, com internet de alta velocidade, com qualidade de vida, com segurança, com tudo. Teve uma evasão, né, bastante acentuada para morar em local mais protegido, melhor protegido, né? Em igualdade de condição. Entendo. Uhum. Em Gravataí, nós vemos também alguma preocupação com relação à saída do juro baixo, o IGPM alto, o que isso pode afetar a compra e venda nos próximos meses? Como é que as Gravataí, as imobiliárias de Gravataí estão vendo essa movimentação? O que normalmente eu faço como diretora da empresa é buscar algumas realidades de presente e de futuro, né? Atualmente, a gente tem pensado praticamente no nosso presente, aproveitar essa demanda boa que está acontecendo, tentar trazer investimentos e empreendimentos novos para Gravataí dentro do contexto atual que a gente está vendo que está bom.
juros baixos, taxa Selic baixa, investidores que fizeram alguns investimentos em bolsa e se arrependeram, deixar o dinheiro no banco não está sendo um bom negócio. Então, a gente está aproveitando este período para poder fazer as vendas e poder atender aos corretores que têm o seu trabalho como principal fonte de renda a comercialização. Claro que a gente não pode deixar de pensar no futuro com relação ao que pode acontecer, realmente tendo em vista uma demanda muito alta de insumos da construção civil e o aumento significativo e até a falta deles. Aqui em Gravataí, a gente atende muitos clientes, muitos construtores, prestadores de serviços, que estão já em situação de desespero, de não ter o insumo para poder seguir nas suas obras, né? Mas eu vejo como cautela, Leandro. Eu acho que, aos poucos, o próprio mercado vai entender o que está acontecendo e, possivelmente, entre numa adequação. Então, nesse sentido, a alta dos preços, com relação à alta dos preços dos insumos, a visão é que, com o fim da pandemia, que eu espero que se aproxime, porque as vacinas estão começando a chegar no seu último estágio e parece que estão com um bom percentual de proteção, assim que nós conseguirmos sair da pandemia, que acredito seja no próximo semestre, esses preços que hoje estão mais altos, a tendência é que eles voltem a uma normalidade e, com isso, perpetuem pelo menos por mais algum tempo, esse bom momento da compra e venda. Vocês concordam com esta afirmação? O Leandro, eu queria só fazer uma colocação, completando aí o César, né, e a Luciane, que colocaram muito bem o ponto de vista. Com essa situação do IGPM, né, de inflação, como você bem colocou, e tem um impacto direto no mercado de locação, porque o índice que reajusta os contratos de aluguel é o IGPM, né? E dificilmente estamos conseguindo aplicar esse reajuste. Eu diria que quase na sua totalidade não, porque o mercado tem essa dificuldade, é um mercado de muita oferta ainda, né? A demanda ainda está muito aquém do que poderia ser, apesar que esse ano tem melhorado um pouco. Um movimento que a gente viu também foi a procura por aluguel, né? Em vez das pessoas comprarem, elas buscaram opção de alugar por essa temporada, né? De alugar um apartamento maior ou uma casa. Então, isso vem movimentando positivamente o mercado de aluguel também, mas essa aplicação do GPM, hoje a gente vê que é negociado, né? Então, apesar de ser 23%, né, 24% quase, a aplicação do índice é negociado. O que a gente entende, né, é que possivelmente, né, com esse GPM tão alto, com a inflação subindo como deve subir, né, como já está refletindo, dificilmente os juros da Selic vão ficar a 2%. O governo deve se mexer, né? E a projeção é que aumente a taxa Selic, né? E aí, aumentando a taxa Selic, o custo do financiamento vai aumentar também. Então, temos uma janela aqui aberta nesse momento, né? Para você, aquela pessoa que está querendo comprar, investir, acho que a hora é essa, né? Porque com essa condição de taxa de 2%, é extremamente favorável para o mercado imobiliário. Até porque, como foi bem colocado aqui, já você deixar o seu dinheiro rendendo numa aplicação financeira, né, vamos dizer assim, mais conservadora, você vai ter um rendimento muito baixo, né? E se você comprar um imóvel, né, e depois você procurar nesse imóvel uma renda ou colocar para alugar, você com certeza vai ter mais do que a aplicação financeira de uma renda fixa ou de um fundo daí pode lhe dar. Então, possivelmente deve aumentar. Eu tenho visto aí o que alguns economistas têm falado, têm apresentado,
possivelmente o governo vai se mexer para poder segurar um pouco essa inflação, né? E aí as taxas, os financiamentos que foram fechados nesse momento agora, é em cima da taxa que é atual. Então, temos uma janela e uma oportunidade para fazer aquele investimento, né? E comprar aquele imóvel que a gente tá planejando. Correto. Eu também acho que acabando o segundo turno das eleições, talvez o pessoal do governo reveja essa situação que a gente está vivendo agora. Exatamente. A compra e venda, a gente poderia afirmar que a compra e venda hoje, esse setor, ele depende do corretor, da imobiliária, daquela maneira tradicional de fazer a compra e venda em grande parte do território nacional. Algum dos painelistas percebe alguma movimentação de alguma startup, assim como no mercado de locações, com o exemplo do Quinto Andar? Algum de nós percebe alguma movimentação de alguma startup no mercado de compra e venda? Como é que isso está acontecendo? Se é que está acontecendo, a exemplo de certas empresas que se criaram em outros países, como os Estados Unidos? Alguém vê alguma movimentação nesse sentido? Ou a perspectiva é que essa maneira tradicional de intermediação de imóveis e de oferta desse setor continue a funcionar do jeito como tem funcionado? Qual é a perspectiva, como é a visão de vocês? O mercado, de uma maneira geral, ele mudou o comportamento das pessoas. Hoje, para visitar um imóvel, é bastante difícil, tá? Como é que nós estamos trabalhando? O cliente quer colocar o imóvel em venda, ele manda as fotos que ele tem do imóvel, a gente faz uma estimativa, a gente procura fazer muito mais virtual, né? E demonstrar para o potencial cliente através de fotos, para então depois marcar uma visita presencial já no estágio intermediário, onde já estão ajustadas a eventual condição de pagamento, visita ao imóvel, conhecer o prédio por fora, em função da contaminação. Eu tenho clientes que, esses dias eu visitei o imóvel aí, eu tirei o sapato, deixei na portada do apartamento, tinha que entrar descalço, né, só de meias, porque era a condição da cliente, né? Então, tem uma modificação. A coisa não existe, assim, no caso do Quinto Andar, aí que tu falou sobre startup, de compra e venda, está todo mundo indo para o virtual, né? Então, a gente recebe documento via WhatsApp, recebe foto via WhatsApp, divulga desta forma, capta cliente por aí, demonstra virtualmente. É um novo modelo de trabalho, né? É um novo modelo, realmente. Leandro. Oi, Luciane. Com licença. Eu vejo como, daqui para frente, quem não pensar em novas ideias e novos métodos de trabalho vai ficar para trás. Obviamente que as imobiliárias, da forma que atuam, como a minha, ainda existe o presencial, mas a nossa tecnologia está cada vez mais sendo aprimorada para atender os clientes de uma forma virtual. Todo tipo de aplicativos, telefone, WhatsApp, sites, aplicativos como Zoom, para a gente poder atender o cliente virtualmente, a gente não vai mais escapar dessa realidade. Não tem como não pensar sempre para o futuro. Startups estão cada vez mais entrando nos mercados, inclusive aqui em Gravataí já tem uma que está entrando forte, foi lançada há uns 2 meses, e ela está sendo bem atuante na locação de imóveis por temporada, e principalmente no setor lá na região de Gramado e Canela. E essa movimentação, então, está fazendo com que
as demais imobiliárias, os demais, digamos, concorrentes se alertem. A Pessato tem pensado muito em inovar cada vez mais, porque se nós não usarmos esse tipo de situação, nós vamos ficar para trás. Não tem como regredir, a gente tem que avançar com todas as tecnologias possíveis que temos aí à disposição. Obrigado. E na APSA, como é que vocês estão vendo essa situação, Leonardo? Olha, o mercado, a gente teve que, nesses praticamente 9 meses de pandemia, é como se tivesse avançado 5 anos. Foi 9 meses em 5 anos, porque, como o César e a Luciane bem colocaram, hoje a questão digital, né, a questão da inovação, já vinha sendo... já vinha acontecendo, né, no nosso mercado. Alguns grandes novos players, né, vamos falar assim, pequenos também, muitas startups, né? A gente acompanha aí um pouco desse mercado e tem mais de 700, 800 startups. Acho que a cada mês surgem algumas startups buscando minimizar a dor, né, de uma experiência, melhorar uma experiência dentro do mercado, seja de vendas, seja da parte de locação, até da parte de condomínio também. E o mundo está muito dinâmico. E nesses 9 meses, acho que a maior solução que teve para a gente poder continuar a nossa vida de uma maneira meio que normal, vamos falar assim, foi o mundo digital. O César colocou bem a visita dos imóveis. Se a gente não tivesse a facilidade de ter tirado fotos, hoje em dia até implementar um tour virtual, você vê um imóvel via um tour que praticamente é como se você estivesse dentro do imóvel, né? Com a tecnologia que tem hoje, é como se você estivesse navegando dentro do imóvel e estivesse vendo presencialmente. Isso tudo digital, né? A própria parte também de análise de cadastro de uma locação, a velocidade que hoje tem de você aprovar uma ficha, né? Então, você hoje tem inúmeras soluções e inúmeras transformações que o mercado hoje está muito acelerado e que não tem volta. A gente tem que ter dentro das nossas empresas, tem que ter reservar uma parte da nossa mente, do nosso dia a dia, para pensar um pouco de inovação, para ver um pouco de como é que vai ser o futuro, como é que essas tecnologias, quais são as empresas que estão impactando, né? Como é que eu posso aprender com elas, ou até mesmo uma ideia que eu tenho hoje em dia. Também tem esse lado, ao mesmo tempo que você tem muita gente entrando, você tem uma facilidade, às vezes, de desenvolver uma ideia, ou às vezes você financiar uma startup, ou trazer um sócio, um co-founder, para trabalhar junto com você numa ideia que você teve, né? Hoje o mercado permite essas possibilidades. Você hoje tem centros de inovação, em Santa Catarina tem lá, o ACAT, em São Paulo tem alguns, como o Cubo, né? Você tem algumas plataformas, vamos falar assim, onde você fica conectado nesse segmento de inovação e acompanha, monitora como é que as empresas estão fazendo, quais são as novas tecnologias que estão surgindo, né? É um mundo muito desafiador, né? Dinâmico, e muito dinâmico. Né? Exatamente. Uhum. E certamente que isso aí vai cada vez mais impactar nesse mercado e vai contribuir para que a experiência do cliente seja, então, cada vez melhor. Voltando um pouco a essa tendência que nós comentamos há pouco do pessoal buscar casas maiores, um pouco mais afastados dos grandes centros, eu queria perguntar a vocês... E os imóveis que deixam de ser ocupados no centro, os apartamentos, esses locais, essas habitações, elas estão perdendo preço? Elas estão reduzindo o preço ou elas continuam bem precificadas e há uma procura também por elas? Como é que vocês estão vendo esse mercado do imóvel que fica no grande centro urbano? Eu posso contribuir, Leandro, porque eu sou uma prova bem viva aí dessa realidade. Eu nasci e me criei em Porto Alegre.
até o ano de 2020. Inclusive, a Angélica sempre me perguntava, mas Lu, tu não mora em Gravataí? Não, eu moro em Porto Alegre. Eu vou todos os dias para Gravataí. 30 anos fazendo vai e volta, porque nasci, me criei, sempre morei em Porto Alegre. Há 6 anos atrás, pensando talvez num futuro lá, quando eu viesse me aposentar, eu fiz uma casa num condomínio fechado aqui em Gravataí. Talvez o César conheça o Paragem dos Verdes Campos. Que é um condomínio que não fica no centro urbano da cidade, fica um pouco afastado, tem um terreno de mínimo de 1.500 metros quadrados e uma área de lazer incrível, né? Eu morava em Porto Alegre até a pandemia, perto do Colégio Americano, vocês todos conhecem, numa região bem valorizada, gostosa e tal. Fiquei 20 dias presa neste apartamento, até que eu disse, só um pouquinho, vou me mudar. A casa no Paragem já estava pronta, porém não habitada em função da família. As filhas achavam pouco longe dos trabalhos delas e a gente foi levando e a casa era como para fim de semana. Naqueles 20 dias, literalmente presa no apartamento, convidei o marido, que era um pouco resistente, vamos para o Paragem. Pois bem, entramos dia 5 de abril na casa do Paragem e nunca mais retornamos para Porto Alegre. Não teve mais opção nenhuma de voltar ao centro urbano e voltar para o apartamento. Eu diria que, no meu caso, o apartamento que a gente ainda tem, o valor, a tendência é de subir. Eu confesso que, por ele ser um apartamento bem localizado, um apartamento amplo, com algumas características diferentes, eu já falei umas 2 vezes, porque agora eu penso fazer o que com o apartamento? Ou alugo ou vendo. Porque agora, fins de semanas que eu vou visitar os meus pais, eu vou para Porto Alegre. Hoje o meu apartamento é a minha casa de fim de semana, por incrível que pareça. Mas eu percebo que não houve diminuição do valor desses imóveis. Pelo contrário, penso até que eles estão ficando valorizados, tendo em vista algumas características de cada imóvel. Os imóveis de maior área, eles realmente não perderam valor, tá? Os imóveis que eu observei, os imóveis do centro histórico de Porto Alegre, são imóveis menores, esses sim, as pessoas, e das regiões um pouco mais afastadas, assim, como bairro Sarandi, como o próprio centro, Partenon. Então, tem alguns bairros pontuais que eles perderam porque são imóveis mais antigos, mas realmente imóveis de maior área e bem localizados. E é na minha região aqui, no bairro Rio Branco, Luciano. Então, eu penso que realmente não vai perder valor. Então, até mesmo agora o morro aqui do Colégio Americano, né? O Morro do IPA, ele está com vários lançamentos imobiliários ao mesmo tempo, tá? É uma região que estava parada de lançamento. O último lançamento, grande lançamento, foi o Rossi, da Lomba do Americano, aí, tá? Excelente prédio. E agora a Cirela tem 2 empreendimentos fantásticos lançados aí também, imóveis a partir de 140 metros, privativos, com área de clube e tudo mais. Tem outra região na Santa Cecília, ali também na outra Santa Cecília, várias construtoras, a Melnick tem uma área enorme ali, deve ter uns 80 metros de testada, que vai sair no empreendimento. Realmente, assim, Porto Alegre ela está se caracterizando, tá? Com empreendimentos muito fortes, tipo esses condomínio clube, né?
porque as pessoas precisam de área de lazer e cada vez mais em função da própria a condição, como é que vão viver, como é que vão conviver em apartamentos menores. Por exemplo, o Ruschel, superintendente da Crédito Real, ele mora no Paraíso do Verdes Campos. Está instalado lá há bastante tempo, não sai, tudo remoto, teu vizinho, né? Então, realmente, assim, e agora com o lançamento também do Prado, né, o bairro do Prado, aí sobre a 290, né, próximo aí do Paraíso, olha, isso aí vai criar as famosas Red Cities, né, que são pequenas cidades próximas da metrópole, né? Bastante interessante, e muito próximo de Porto Alegre, né? César, inclusive o meu condomínio, que tu conheces, o Bosque Rio Branco, está há 15 anos administrado com vocês. Exatamente. Fui eu que fiz a implantação dele. Vou aproveitar para te parabenizar, que graças a Deus, eu nunca tive problema muito com obrigado, nada. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre impecáveis. Valeu. E no Rio de Janeiro a coisa se repete também? Leandro, é similar no mercado residencial, é similar ao que a Luciane bem colocou, até um exemplo, né, a gente comentando isso, ela é um exemplo de famílias que realmente, né, foram para o interior, vamos falar assim, foram para longe, né, mas desse centro urbano para ter uma qualidade de vida melhor e acabaram se adaptando, né, gostando mais ainda, né. Assim, o que a gente vê aqui muito no Rio de Janeiro é o mercado comercial. O que antigamente você tinha muito investimento, né? Se falava assim, olha, você quer investir para ter renda, compra uma sala, que o aluguel, na sua proporção, vai ser maior do que você comprar um imóvel residencial. Você tem menos riscos envolvidos, você tem geralmente um fiador, naquele mercado de locação tradicional, né? E o residencial mais difícil de você tirar a pessoa, tal, etc. O que a gente está vendo é que grandes famílias que tinham seu patrimônio ligados a imóveis comerciais estão sofrendo bastante, porque as salas, né, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, que é uma região histórica e até muito bem localizada, e já foi o centro financeiro do Brasil, do mercado financeiro, sei lá, nos anos 50, 60, até quando o Rio era capital, a Avenida Rio Branco, hoje você encontra muitos andares mesmo, né, salas vazias e com uma dificuldade enorme de alugar, onde o custo condominial é muito alto, né, e o mercado não consegue absorver o preço que é pedido pela locação. Então, acaba ficando fora de mercado, né? Você não tem movimento, você não tem um aquecimento econômico, uma procura. Então, esses proprietários de imóveis estão com uma situação difícil, porque ao mesmo tempo que não consegue alugar, tem que pagar o condomínio, né? Muitos estão alugando, olha, você paga o meu condomínio e é como se fosse, né? Elas estão alugando de graça, né? Porque é só para não ter o desembolso do condomínio do IPTU. Então, é uma dificuldade que a gente vive hoje. A própria Barra da Tijuca também, que é a Zona Oeste, tiveram muitos lançamentos nessa parte comercial também, e sofre bastante. Imóveis que foram lançados há 3, 4, talvez até 5 anos, nunca foram alugados, nunca foram procurados, ou foram fechados contratos, porque não tem essa movimentação toda. Então, é uma ressaca que a gente vive, né, desde os Jogos Olímpicos, e agora com esse agravamento de pandemia, onde as pessoas estão realmente repensando o seu modo de viver, né, trabalhando de casa, indo menos ao escritório, talvez um mix, né, em vez de eu ir fazer aquela rotina de sair cedo de casa e voltar à tarde, eu vou ficar hoje em casa, eu vou ver que eu resolvo em casa, trabalho aqui do computador, amanhã eu vou ao escritório, mas vou por 2, 3 horas e retorno, e isso está fazendo com que repense um pouco o layout, né, e mexe bastante com o mercado imobiliário, principalmente na região central aqui do Rio de Janeiro. A região mais nobre, né, tipo Leblon, Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, isso é como foi colocado, o preço realmente tem até porque é menor, né, e tem uma procura constante por essas regiões, são as regiões mais valorizadas. Então, não sofre essa realidade que a gente está vendo, principalmente na região central. Obrigado, Leonardo. Nós estamos caminhando para o final do nosso painel.
E antes de acabar, eu gostaria de perguntar a vocês, nós já até conversamos um pouco já sobre isso, de qual é a perspectiva futura do setor de compra e venda. O que cada um de vocês painelistas acredita que vai ser o futuro da compra e venda nos próximos 12 meses? Bom, como o Leonardo abordou no início aí, nós tivemos um início de ano, né, depois de passar das eleições também, né, primeiro ano do Bolsonaro, então nós tivemos assim, bom, agora o mercado vai, né, vai começar a bombar, e a gente vinha de uma queda muito forte, né, até 2014 estávamos vendendo muito bem, tá? Aí depois foi essa queda horrível, né? E aí, bom, 2020 vai começar a bombar. E com a pandemia, realmente, nós estamos sentindo uma melhora a partir lá do mês de maio, junho, porque tudo que acontece, né, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, acontece daqui em Porto Alegre, na região sul, 2, 3 meses depois. Mas então começou a se recuperar o mercado, tá? Eu acredito assim, ó, vindo no primeiro semestre, né, a vacina, e começar o comportamento das pessoas a voltarem a transitar, uma que transitando na rua já estão há bastante tempo, a gente começa a ver pelas ruas a movimentação de automóveis, né? Mas assim, ó, o comportamento ele mudou, principalmente nos imóveis comerciais, isso realmente foi fantástico, né? Aqui nós temos a Avenida Carlos Gomes, com a chamada de Avenida Paulista de Porto Alegre, né? Então, vários empreendimentos que foram lançados para fins de locação, para fins de sede de empresa, estão ociosos aí há bastante tempo, tá? Tem gente que lançou empreendimento para ser locado a faixa de R$80 o metro quadrado, se alguém pagar 20 ou só pagar despesa de condomínio e de IPTU, estão fazendo negócio. Então, pensa assim, qual é o comportamento do comprador, né? Se mantiver a taxa Selic baixa por mais 12 meses e a taxa de financiamento também reduzida, né, na faixa de 6,5%, 6,9% ao ano, nós vamos ter 2021 um crescimento bastante grande, porque o que a gente observa? Que as grandes incorporadoras e construtoras estão com muitos empreendimentos a serem lançados. Tem a Melnick Ive em Porto Alegre, aqui, eles têm um land bank enorme, tá? Uma região de assim, a própria Cirela também está, a Plaenge de Curitiba veio para Porto Alegre também, já fez parceria com a TGD, vão lançar 3 torres ali na região do Jardim Lindóia. Então, assim, ó, eles estão com informações privilegiadas, né, com relação ao comportamento do comprador, e certamente vai refletir no nosso mercado de compra e venda, e nós vamos obter aí um resultado bastante interessante. Eu acho que 2021 tem excelentes perspectivas de resultado. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com o César, independentemente da região que a gente esteja, né? Porto Alegre, falando Gravataí, próprio Leonardo, desculpa, não vejo diferente. Eu acho que, até por otimismo que a gente precisa ser, vejo e penso e sinto que o mercado imobiliário vai continuar aquecido, justamente por essas questões que foram apontadas, a taxa Selic baixa, os juros estáveis, o medo dos investidores de deixarem os seus valores aplicados em banco a juros muito baixos, sem render muito, aqueles investidores da Bolsa também. Imóvel sempre vai ter liquidez, ele pode demorar um pouco para ter o seu resultado final, mas no fim a liquidez do bem imóvel é garantido. E o investidor, ele também, muitas vezes, ele pensa muito nessa questão.
Com certeza as construtoras já têm seus terrenos guardadinhos ali, já estão disponíveis. Cada vez que eu vou a Porto Alegre, eu fico apavorado. Olha, mais um tapume naquela casa, mais uma construtora vai fazer um empreendimento. Obviamente que as grandes construtoras também tiveram essa visão de ir se capitalizando com esses imóveis para, então, num futuro próximo, poder aproveitar essa onda que seria um boom imobiliário, não como a gente teve anteriormente, mas também não dá para não dizer que a gente está num período de um boom imobiliário. Então, eu vejo com grandes perspectivas boas de um crescimento bem rentável na compra e venda. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê com certo otimismo também o futuro do mercado imobiliário. Talvez assim, não com tanta pujança quanto até mesmo Porto Alegre. O César falou dessas 3 torres, dessas construtoras. Aqui o Rio de Janeiro ainda depende de algumas questões aí, vamos dizer assim, governamentais, políticas públicas. A gente sofre um pouco mais, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma evolução comparado com os últimos 5 anos, como a gente colocou. Temos, assim, alguns projetos acontecendo na cidade, principalmente residenciais. Acho que tem uma aposta forte em relação à parte residencial. A parte comercial, como eu falei, eu acho que vai sofrer um pouquinho, mas é uma oportunidade, como a gente falou já ao longo do evento, da situação da taxa dos juros e o custo hoje do financiamento, a velocidade que você pode hoje comprar um imóvel também através desses mecanismos, né, digitais, das plataformas. Hoje você consegue ter uma segurança muito grande na escolha, né, em como você vai escolher através de toda essa tecnologia que tem, né? Então, a gente é bastante otimista em relação apesar da pandemia que a gente vive, que não tem uma definição, nós somos otimistas, sim, em relação ao mercado, com um crescimento sustentável, né? Não aquele boom que a gente viveu de 2009, vamos falar assim, até 2013, que realmente o preço subiu aí 150%, quase 200% no Rio de Janeiro. Acho que o Brasil inteiro também viveu um pouco daquele momento, mas de uma forma hoje mais ponderada, de um crescimento mais estável, né? Sem grandes surpresas ou sem grandes solavancos. É o que a gente acredita, né? Somos otimistas. É claro que ainda tem muita coisa que precisa ser feita, talvez a nível de reformas, né, para passar segurança, né, para os investidores lá de fora, né? O Brasil hoje ele está barato, até pela questão de dólar, como a gente vê. Então, existe um potencial enorme de investidores colocarem dinheiro aqui, acreditarem no mercado imobiliário, né? Tem uma questão de déficit habitacional enorme no nosso país, seja para uma classe menos favorecida, que a gente sabe disso, pessoas vivendo aí em condições aí não tão ideais. Então, existe uma grande oportunidade para todos os segmentos do mercado imobiliário, desde de baixa renda até altíssimo padrão, altíssimo luxo, né? Falta realmente algum aumento de confiança, alguma clareza aí em algumas ações políticas e públicas para a gente poder conseguir, de novo, ter um mercado bem mais uniforme, vamos falar, como acontece em outros países mais desenvolvidos, né? Então, mas somos otimistas em relação ao futuro do mercado. Muito obrigado, Luciane, muito obrigado, César, Leonardo, pela presença nesse painel. As contribuições de vocês foram importantíssimas e eu me sinto, é um privilégio para mim poder ter coordenado esse grupo seleto de profissionais. Um grande abraço a vocês, muito obrigado do Secov aos esforços e às ponderações. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.